Meus amigos, uma boa e uma má notícia em relação ao diabetes. O diabetes é uma doença, como vocês sabem, e o seu nome vem do grego, que é uma palavra neutra, portanto pode ser dita o diabetes, a diabetes, ou então o diabete ou a diabetes. Todas as formas estão corretas. A única forma incorreta é chamá-lo de tiabete. Não tem nada a ver com a nossa tiabete. É uma doença terrível que mata, que aleja, que cega e assim por diante. É chamada ou pluricelular. Enfim, uma doença que está atingindo números exorbitantes. A estimativa hoje é que existam no mundo perto de 500 milhões de diabéticos. 95% desse número são diabéticos do tipo 2, possuem o diabetes do tipo 2. E a estimativa é que em 2040 esse número dobre, chegando aí a casa dos 800 milhões de pessoas com a doença. Mas o pior não é isso, o pior é que uma entre 4 pessoas, ou 3 ou 4 pessoas, é pré-diabética, o que trará em pouco tempo um problema mundial, um problema de saúde mundial com o sofrimento humano, o sofrimento das famílias e prejuízos astronômicos aos países. Pois é. O diabetes, por enquanto, não tem cura. Estima-se que é causado por uma série de fatores. Mas a boa notícia vem agora. Um centro de pesquisa em Israel descobriu uma forma de tornar o tratamento do diabetes, principalmente o tipo 2, eficaz. O tratamento do diabetes tem um problema sério, descobriram os judeus, que é a resistência à insulina. Bem, como não sou médico, não posso dar aqui uma grande explicação técnica, mas, a rigor, e o que quase todo mundo já sabe, é que o diabetes é açúcar no sangue que não é queimado pelas células. O açúcar é importantíssimo para a nossa energia. Aliás, é da queima do açúcar que os nossos músculos produzem energia. O açúcar deve entrar dentro da célula. O açúcar, vamos dizer assim, uma palavra de leigo, é empurrado pela insulina para dentro da célula. A insulina é um sujeito que está lá para levar o açúcar para dentro das células, principalmente das células musculares. Lá dentro das células, o açúcar é queimado e se transforma em energia. Desculpem a explicação, mas é desse modo que eu, leigo, entendo. Bem, os judeus descobriram que o problema do tratamento ao diabetes é sempre a rejeição à insulina. Como se o açúcar ali, andando pela frente das células, dissesse para outro açúcar: "E lá vem a insulina, vamos cair fora." Ou seja, não querem entrar, se deixar levar para dentro da célula. E aí os cientistas judeus descobriram que era preciso, portanto, investir nisso, numa forma eficaz do açúcar entrar dentro da célula, ou seja, investir na falta de resistência, se é que se pode dizer, do açúcar em relação à insulina. E foi aí que criaram, portanto, um medicamento de nome bastante esquisito para variar, Zigozid 50. O Zigozid 50 é um sujeito forte, musculoso, que ao enxergar o açúcar o pega pela orelha e o leva dentro da célula sem choro nem vela. É isso, basicamente é isso. É o fim da resistência à insulina. E isso é uma boa notícia porque tratamentos de diabetes tipo 2 acabam sendo sempre ineficazes, perdendo para o tempo. Chega um momento em que o sujeito que tomava uma injeção de insulina por dia acaba tomando 10 sem resultado nenhum. Pois é ou não é uma boa notícia? O Jerusalém Post é quem trouxe essa matéria hoje. Diz a matéria o seguinte:
Um novo medicamento está sendo desenvolvido em Israel e pode ser a resposta para o tratamento da principal causa do diabetes tipo 2, a resistência à insulina. De acordo com o cofundador da Concenter Biopharma e CSO, professor Muti Chevion, a propriedade única do medicamento chamada Zigozid 50 é que ele cancela a resistência da insulina. Por isso eu o descrevi como um sujeito forte, musculoso, sem muita conversa, que não deixa o açúcar fazer o que quer dentro, ou melhor, na frente das células. É um medicamento, diz o doutor, antidiabetes. Ele deu essa entrevista ao Jerusalem Post e explicou que a causa do diabetes tipo 2 não é completamente compreendida, acrescentando que existem vários fatores, como obesidade, estilo de vida, consumo de alimentação não saudáveis e envelhecimento, que levam ao aumento de incidentes do diabetes tipo 2. Ele disse: há também um vínculo com a etnia, a história da família e as disposições de vários genes. E acrescentou que é uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais, embora existam diferenças entre as regiões ao redor do mundo. Bem, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: tratar o diabetes levando em consideração essa complexidade de fatores que contribuem para a doença é praticamente impossível. A pesquisa foi feita durante muito tempo e chegou na conclusão mais simples possível. A insulina não está fazendo o seu papel. A insulina não está conseguindo direcionar o açúcar para dentro das células. Por que isso acontece? Ora, porque existe uma resistência. Por que existe a resistência? Bem, aí está o X da questão. Aí vem o segredo da pesquisa. Eles descobriram por que o açúcar se recusa a entrar na célula. E foi exatamente aí que o remédio, sobre esse problema, que o remédio foi desenvolvido. Bem, a matéria é um pouco longa, dá os números, esses números que eu coloquei no começo. Diz, por exemplo, que houve um aumento de 96% de casos de diabetes no Oriente Médio e na África nos últimos anos. E disse também que existem hoje 31 milhões de pessoas nos Estados Unidos com diabetes, mas mais de 90 milhões de pessoas pré-diabéticas. Nos Estados Unidos, 30 milhões são diabéticos comprovados e 90 milhões pré-diabéticos, ou seja, estão se encaminhando para desenvolver a doença. Ele disse que é devastador e alarmante que não haja cura e que o diabetes geralmente piora com a idade. Todos esses números são aqueles com que o diabetes, e para todas as pessoas que o contraíram, há 2 ou 3 pessoas pré-diabéticas. Bem, isso significa, é claro, que os governos, os países terão sempre um maior número de pessoas internadas, amputadas, fora do mercado de trabalho, sem falar, evidentemente, na grande despesa das famílias e do próprio governo. Vejam, meus amigos, que a preocupação de Israel é bastante importante em relação a essa doença, chamada doença silenciosa, que só vai se manifestar mesmo quando já está completamente instalada. Daí porque as formas de pesquisa hoje em Israel são realmente muito valorizadas no mundo todo. Hoje pela manhã, quando disse que o Brasil tem muito a ganhar com Israel, isso não é discurso vazio, não é retórica pró-governo nem nada. É a mais pura realidade. O que acontece em Israel em que tudo se torna pesquisa de ponta?
quantas soluções Israel já trouxe para o nosso mundo. Falo do Estado moderno, que começou lá em 1949, incontáveis. Pois é, meus amigos. E tem gente que não gosta da nossa boa relação com Israel. Mas essa é outra história. O bom agora é comemorarmos. Vem aí o Zigozide 50, em forma de comprimido, de pílula. Tomou a pílula, o Zigozide vai se encarregar de colocar, não ele, o açúcar no sangue. Isso é um trabalho da insulina. Ele vai se encarregar do açúcar respeitar a autoridade da insulina. Pois é. Até depois, amigos.